10:09, voltamos com o CBN Campinas e agora a gente vai ter a participação do professor de Engenharia Ambiental da PUC Campinas, Rodrigo Urban, para falar sobre o projeto de parceria público-privada de resíduos sólidos de Campinas. Bom dia, professor, obrigada por atender a CBN. Bom dia a todos os ouvintes, eu agradeço o convite para poder conversar um pouco. Professor, eu queria iniciar essa conversa desse assunto tão importante justamente para o senhor explicando para os nossos ouvintes e para os nossos internautas qual é o tamanho desse projeto e qual é a importância desse projeto para uma cidade do porte de Campinas. O que esse projeto quer dizer na prática? Não, sim, é um projeto, uma pergunta muito pertinente, até porque tem muitas dúvidas ainda sobre isso. É um projeto muito grande, é um tempo aí de parceria, né? Porque é uma parceria público-privada, mas é um tempo de parceria de 30 anos, né? Ele não é uma concessão, é um pouco diferente. Então a gente vai ter aí no horizonte dos próximos 30 anos, um novo modelo de gestão para os resíduos sólidos de Campinas. É um projeto grande, extremamente importante, e aí eu posso enfatizar, destacar um ponto disso. Campinas tinha um aterro sanitário próprio, o aterro Delta A, que ele esgotou sua capacidade, é daí que surge a ideia da parceria. E na hora que esgota sua capacidade e fica sem ter a possibilidade de um novo aterro, por isso não tem uma área licenciada, uma área própria, não conseguiu uma área para isso, o aterro ele é enviado para um aterro particular de Paulínia. É um aterro muito bom, um aterro que tem todas as condições para receber os resíduos, mas o que gera custo e o que com a quantidade de resíduos, ao longo do tempo, esse aterro também ia esgotar sua capacidade, então a gente poderia gerar esses problemas. Então surge essa ideia de um projeto grande, um projeto, digamos assim, eu posso até dizer que ele é inovador, do ponto de vista da tecnologia que foi empregada, para receber esses resíduos de uma maneira adequada e respeitando aí a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a Lei 12.305, que tem nas suas prioridades o que vai ser enviar para o aterro sanitário é apenas rejeito, apenas o que não pode ser aproveitado de nenhuma maneira. Então, realmente, é uma discussão importante, um projeto muito grande, né, que ele está aí já em vias de aprovação dos seus últimos documentos para ele poder ser promulgado aí, né, uma parceria público-privada, e ele muda o sistema de gestão dos resíduos sólidos, do lixo, né, da cidade de Campinas, uma cidade grande, mais de 1 milhão de habitantes, e que realmente precisa de um projeto novo. Professor Rodrigo Urban, muito bom dia. Flávio Paradella aqui. O senhor falou em mudança até de a certo ponto inovadora por parte aqui da Prefeitura de Campinas. Então, para explicar aqui para o nosso ouvinte, a grosso modo, o que realmente muda nesse dia a dia, né, da população e do que faz a Prefeitura de Campinas hoje para o que vai ser, né, quando essa PPP do lixo realmente sair do papel. Sim, claro. A gente tem uma discussão que ela é feita aí em torno de como isso vai ser controlado, mas a proposta em si, né? Vamos nos até a proposta, eu considero uma proposta boa, interessante. Hoje, o que é feito é a coleta, é uma concessão, né? Então a gente tem uma empresa que faz a coleta do resíduo porta a porta, e nós temos também, em uma parte da cidade, a coleta seletiva, que esses resíduos são enviados para as cooperativas de reciclagem. Isso dá cerca de 1% apenas, um pouco mais, ou varia aí com o tempo, mas cerca de 1% dos resíduos recicláveis que são coletados, separados. Esses resíduos eles vão para uma estação de transferência e transbordo, que é o antigo aterro Delta A, na estrada da Mão Santa, aí próximo aí a uma estrada que vai para Hortolândia, próximo da cidade de Hortolândia. E esse resíduo ele é armazenado provisoriamente, e depois ele é carregado e enviado para um aterro sanitário particular. Então esse é o nosso sistema de gestão. Os recicláveis eles vão para separação nas cooperativas e essa outra parte vai para ser aterrada. Na nova proposta, tá, então a ideia é que essa empresa que ganha aí essa concorrência, ela se compromete, né, então é uma obrigação que haja uma nova, digamos assim, um novo modelo. Então, ao invés de ter coleta e envio para aterro sanitário e coleta de recicláveis, envio para as cooperativas, a gente passa a ter
coleta dos resíduos comuns porta a porta, além de outras partes de resíduos, são o chamado cata-bagulho, resíduos eletroeletrônicos, que tem algumas coletas diferenciadas. A gente pode se ater a esses dois primeiro, que são os mais relevantes do ponto de vista de quantidade. Então, os resíduos eles passam a ser coletados na porta a porta e vão para digamos assim, um centro chamado CIVAR, Centro de Valorização de Resíduos, né? Ele tem uma outra significado, mas a gente pode entender como valorização. Nesse CIVAR, então, a gente vai ter um maquinário que vai fazer a segregação desses resíduos, vai separar uma parte de recicláveis, há um compromisso no documento, há um compromisso no contrato de que esses recicláveis separados eles sejam enviados para as cooperativas, né? Então, porque elas precisam desse material para o seu sustento, mas eu já volto a falar da coleta seletiva. Então, vai separar esses recicláveis que estão junto com a coleta comum, que não foram separados pela população. Uma outra parte desses resíduos, a parte orgânica, ela iria para um pátio de compostagem, então é uma valorização dos resíduos orgânicos, restos de alimentos, cascas de frutas e assim por diante. Existe uma dificuldade de operação nisso, mas há a previsão de que vá para a compostagem para fazer um composto. Ele não chega a ser um adubo, mas a gente pode entender dessa maneira, tá? Para ser usado em áreas verdes e se ele for licenciado em agricultura. E a outra parte, o que sobra disso, ele vai para montar aí, digamos, ou para produzir o combustível derivado de resíduos, CDR, que seria mais ou menos o que sobrou. Ele vai ser prensado, ele passa por uns processos térmicos, tá? E depois ele é enviado para algum lugar que precise de combustível para realmente ser utilizado como combustível. E aí a gente vai pensar que vai borracha, madeira ou outras coisas que podem sobrar e que elas não seriam aproveitadas, ou mesmo algumas embalagens que já estejam contaminadas, mesmo que elas sejam plásticas, que não seria aproveitada nesse ciclo, tá? Então, isso é a parte dos resíduos comuns. A coleta seletiva ela vai continuar existindo, então a população vai continuar separando o que precisa de um processo de educação ambiental para a gente aumentar esses índices, que eu falei que é apenas 1%. Então, a população continua separando, continua existindo a coleta seletiva, e esses resíduos recicláveis eles vão para as cooperativas, junto com aquilo que foi separado nesse CIVAR, né, nesse centro de valorização, né? E de tudo isso, o que a empresa ela não conseguir aproveitar, aí sim vai para um aterro sanitário, que é o que a gente chama de rejeito pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, é uma proposta, como a gente vê, que ela já tem vários braços, ao invés de só pegar e enviar para o aterro. Ela vai tentar valorizar, aumentar o valor desses resíduos para que eles sejam utilizados beneficamente, tá? Então, a gente vai entrando numa etapa anterior, né? E, além disso, tem obrigações de coleta, metas de educação ambiental, de conversa com a população, alguns sistemas para escutar, ouvidoria. Então, existe previsão, tá? Então, eu não posso falar como vai ser essa operação, a gente tem alguns pontos aí de meta, a gente tem alguns pontos de controle que a prefeitura vai precisar realmente para ver se isso está sendo feito adequadamente, mas o projeto em si é um projeto inovador por prever a valorização de resíduos, que a gente não tem realmente hoje. A gente entende, até pela explicação do senhor, que é um projeto muito, muito complexo, que vai mudar de fato, né? Se aquilo que for projetado for cumprido, vai mudar completamente a forma de coleta de lixo também nas residências das pessoas. Hoje em Campinas a gente não tem a coleta seletiva, né? Aqueles carrinhos, inclusive, que a gente vê, são só alguns pontos da cidade. Então, para que isso tudo funcione de fato, a empresa ela não vai simplesmente trabalhar na questão da coleta, simplesmente pegar o livro, mas tem todo um sistema muito complexo para que isso funcione efetivamente. Ou seja, esse processo de licitação precisa realmente escolher, né, uma empresa, né, a empresa que vencer esse processo, ela precisa ter a capacidade para fazer tudo isso, né, professor? Sim, isso é muito importante, porque vocês perceberam que vão ser várias atividades, né? São atividades que muitas vezes são feitas por empresas diferentes. A gente tem empresas especialistas na parte de compostagem, tem empresas especialistas na parte de coleta de resíduos, tem empresas específicas da área de separação.
Então, as cooperativas, elas têm que estar integradas nesse sistema. Então, a gente realmente tem muitas pontas. É essencial que a empresa que, na verdade, provavelmente será um consórcio de empresas. Acredito que não será uma empresa única que vai ganhar essa licitação, vai ser um consórcio de empresas que vão aí se associar. Mas é essencial que esse consórcio ele se mostre realmente capaz e se mostre apto a todas essas atividades. A gente tem no processo de licitação e nos documentos alguns mecanismos, algumas ferramentas para controle dessa capacidade. Então, tem alguns índices, alguns indicadores, e vai ser essencial que isso seja realmente fiscalizado de uma maneira muito efetiva. Acredito, a prefeitura se preparou realmente para isso, do ponto de vista de montar esse projeto, mas a gente, como população também, a gente pode fazer o nosso papel de fiscalização, de ver se isso está sendo adequado, a gente pode perceber isso na coleta, pode entrar em contato com a empresa quando tiver alguma dúvida, tentar avaliar isso de alguma forma e auxiliar nessa fiscalização, porque é muito importante, realmente a gente está falando aí de 3 décadas, de 30 anos desse projeto, né, dessa parceria. Então é muito importante que a gente mantenha isso, tanto do ponto de vista do poder público, quanto essa participação comunitária, participação da população, que tudo isso está previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que é a responsabilidade compartilhada pela gestão de resíduos. Então todos os entes, privado, público e a população de uma maneira geral, ela tem responsabilidade compartilhada. E um ponto muito relevante aí que foi colocado, né, a ampliação de coleta seletiva. A gente tem lá índices que talvez eles não sejam digamos assim, um ponto de perfeição, né? A gente não vai chegar a 100% de coleta seletiva, mas tem índices bons de aumento, de incremento aí de separação de resíduos recicláveis para 10%, 15%, e alguns mecanismos aí de contraprestações, né? Se as metas não forem atingidas, a contraprestação para a empresa ela não vai ser a mesma, a original ou a da meta necessária. Então a gente tem esses pontos, mas realmente é um projeto muito complexo, atividades muito complexas, diferentes. Existe aí, eu digo, atuante na área de resíduos sólidos. Por exemplo, fazer a compostagem de resíduos precisa de um controle, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, ainda mais que resíduos que vão vir misturados das residências, então precisa de um controle adequado para isso funcionar adequadamente, funcionar perfeitamente ou da melhor maneira possível. E também, né, um ponto que tem nos documentos é que esse CIVAR ele só vai ser implantado, na verdade, finalizar sua implantação no 6º ano da parceria e a compostagem no 10º ano, né? Que é um tempo aí para receber o licenciamento ambiental, fazer a compra de equipamentos, ter todo o investimento que é um investimento importante, e a empresa tem que se preparar e mostrar que se preparou adequadamente nesse espaço de tempo para poder fazer esses investimentos. Então são pontos realmente relevantes, são pontos importantes. A seleção, né, da empresa é o processo de licitação, a gente sabe que tem algumas coisas de menor preço, assim por diante, mas a seleção do consórcio de empresas vai ser muito, muito relevante, muito importante. Professor, a gente pode falar assim bem a grosso modo que a gente, além de um óbvio retorno ambiental, a gente parte de hoje um atual modelo em que o lixo é dispensável realmente, a gente desperdiça essa questão financeira, econômica, que a partir da instalação de uma PPP do lixo, esse projeto, a gente começa a ter uma cidade de 1 milhão, como o senhor mesmo citou, mais de 1 milhão de habitantes, sim, consegue ter um reaproveitamento econômico do lixo? Sim, consegue. Talvez não seja, como eu falei, né, a gente tem a política nacional tem a ordem de prioridade, né? O primeiro é não gerar, depois reduzir, reciclar, reutilizar, reciclar. E aí a gente tem aproveitamento energético e só depois de tudo isso, né, aproveitamento uso benéfico, a gente tem disposição final. O que a gente faz, na verdade, a gente enterra recurso. Tá? Então, quando a gente coloca tudo isso num aterro, o aterro, e aí eu acho que é importante destacar, o aterro sanitário, ele é necessário. Tá? E ele foi muito necessário porque a gente está gerando uma quantidade muito grande de resíduos que a gente não tem uma solução. Então, ele é ambientalmente adequado, mas não é a melhor solução. Tá? Então, quando a gente pensa em evoluir o sistema de gestão, a gente tem que pensar em retirar.
utilizar esses recursos que nós estamos aterrando na realidade. E nós temos muitos recursos. Óbvio que o primordial aí, reciclar esses materiais é a prioridade. Então, o que for possível de ser reciclado, a gente está recuperando de recurso, mas a ideia de fazer um combustível derivado de resíduos, por exemplo, é uma ideia interessante para materiais que, eu não digo que não seriam possíveis de serem reciclados, mas que talvez o gasto para limpeza, porque são materiais contaminados, ou borrachas, madeiras, materiais que teriam dificuldade por serem misturados, estarem contaminados e serem reciclados, a gente pode ter um aproveitamento aí econômico, de certa forma. A gente passa a ter, na realidade, um aproveitamento de recurso e não um aterramento de rejeito. O mesmo vale para a matéria orgânica. A partir do momento que ela é valorizada e transformada em composto e não aterrada, a gente, de novo, está aproveitando, mesmo que os valores associados a isso, talvez o valor por quilo, né, a massa, o valor do combustível derivado de resíduos não vão ser valores altos, não vão ser preços altos, mas a gente está valorizando e e aí a expectativa, né, com uma educação ambiental da população crescente e mais separação de resíduos na fonte, que aí os recicláveis eles vão já de uma maneira limpa, uma maneira já separada para as cooperativas, a gente pode aumentar esses índices e ter um valor cada vez maior para os resíduos. Mas eu acho que é um marco importante para a gente deixar de pensar no resíduo como uma coisa a ser aterrada, a uma coisa que tem um certo valor que pode ser aproveitado. Porque além dessa questão econômica, também tem uma questão social muito ligada ao lixo, que é justamente a situação das pessoas, dos catadores, que precisam desses recicláveis. E a gente sabe, né, que de fato é um impacto muito direto, né? Inclusive agora, no início da quarentena, desse período, né, de pandemia, quando houve a quarentena e houve a queda dos recicláveis, essa população sofreu muito, porque também houve a redução. Ou seja, o lixo também é geração de renda para muitas famílias de brasileiros e de campineiros, aqui falando do nosso caso. Sim, claro. E isso fica muito evidente nesse período de pandemia e de crise econômica. A gente pode pensar desse jeito, que a gente tem mais, na verdade, pessoas dependendo desses resíduos. Muito do que a gente viu na pandemia de redução, primeiro teve uma redução devido à suspensão dos programas, né, no começo. Inclusive a gente fez algumas estimativas aí, foi uma redução muito relevante do ponto de vista de economia de recursos ambientais, economia de água, de energia que foram aterrados, mas a parte social, né, as famílias que dependem desse resíduo foram muito impactadas. E a gente tem na verdade, quando a gente tem a crise econômica, novas pessoas que acabam tendo dificuldade de renda e elas acabam entrando nisso. Então a gente vê que existe a coleta também informal, a coleta paralela, além das cooperativas que são organizadas e licenciadas, também existe essa coleta paralela e a gente percebe o quanto isso é relevante. Então a segregação, a separação disso, o aspecto social de separar esses resíduos, a gente pensar aí do ponto de vista de educação, fazer isso nas residências, separar e disponibilizar para a coleta, né? A gente está pensando isso como sociedade, né? A gente não vai, cada um vai vender o seu resíduo, a gente não vai ter uma renda suficiente, mas a gente disponibiliza isso para um serviço, na verdade, que ela acaba sendo prestado por cooperativas e catadores informais, um serviço que acaba sendo prestado para a sociedade e eles têm aí a sua renda a partir disso. Então, o incremento de taxa de separação, e aí que vale essa observação, já que na parceria é prevista a coleta seletiva, se nós, como sociedade, a gente aumenta os nossos índices de separação e segregação, a gente contribui também para o sistema a funcionar e a gente contribui com esse aspecto social. É muito importante que isso seja fiscalizado também dentro da parceria. Os resíduos que vão conseguir ser segregados, separados dentro do CIVAR, sejam encaminhados para essas famílias, para essas cooperativas organizadas, para poder também ser uma fonte de geração de renda. Professor Rodrigo Urban, professor de Engenharia Ambiental da PUC Campinas, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN. Claro, na verdade eu agradeço o convite, acho que é muito importante a gente destacar isso.
informações e são assuntos que realmente precisam entrar aí na discussão para a população. Eu agradeço o convite e desejo um bom dia a todos. Muito bom dia. Até lembrando o nosso ouvinte como é um projeto complexo. O projeto é complexo, como citou aqui o professor, e destacou bastante para a gente vários pontos, mas a licitação também é complexa, né? Para conseguir encontrar esse consórcio, como disse o professor também, ele acredita que vai ser um consórcio numa empresa só. E no mês passado, no dia 22, a prefeitura que realizou uma audiência pública, apresentação da parceria público-privada, né, da PPP do lixo, foi acompanhada pela internet. Só que é bom também destacar que isso é mais uma parte de uma obrigação pela lei de licitação e também obrigação judicial, porque ano passado essa licitação foi aberta. Foi. E anulada depois na sequência pelo Tribunal de Contas do Estado, ou seja, a prefeitura aqui de Campinas, a gente fala agora do governo Jonas Donizete, mas como é uma sequência, né, e o próprio secretário Ernesto Dimas Paulo, que é quem toca por causa da Secretaria de Serviços Públicos, é o secretário atual também, então também é uma sequência. No governo Jonas, a prefeitura teve muitas dificuldades para conseguir emplacar licitações. Essa foi uma enorme. Outra enorme também, a do transporte público. Então são dois exemplos aí. Lembrando que tem aquela velha antiga, essa não é tão grande assim, mas até dos pontos de ônibus aqui, de colocar a publicidade também demorou. Não conseguiu tirar do papel aquela do parquímetro para aumentar a zona azul. Também não saiu do papel, então ela tem dificuldade para isso. Tem dificuldade, inclusive nesses dois casos do lixo, né, e do transporte, foram preciso fazer contratos emergenciais, porque estava lá, o problema precisava ser feito, assim, o transporte precisava continuar circulando, o lixo precisava continuar sendo recolhido e tinha aí todos esses problemas jurídicos e precisaram ser feitos contratos emergenciais. E agora... Contratos emergenciais dos emergenciais. É verdade, emergencial do emergencial. E agora é importante, como o professor disse, que a gente acompanhe realmente, né? Agora, segundo a prefeitura, a fase é mesmo de publicar o edital, então esse deve ser o próximo passo, ainda não tem data para isso, mas a próxima etapa da PPP do lixo é a publicação do edital para fazer aí a licitação e a contratação desse possível consórcio de empresas. Mas a população precisa acompanhar esse processo, são 30 anos, né, de contratos, né, que é a previsão que sejam 30 anos, é muito tempo, muito dinheiro e um assunto muito importante, que são os resíduos sólidos. Tem todo o impacto ambiental, o impacto social, o impacto financeiro, então a gente precisa acompanhar esse processo. 10h32, daqui a pouco a gente volta.